Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, iniciando nossas atividades, então, de uso das ferramentas do Google Classroom, eu vou fazer uma gravação, vai ser a primeira de algumas gravações que eu vou fazer de aulas que a gente já teve, aulas através do material impresso que foi disponibilizado para vocês, ou dos arquivos que foram disponibilizados no Facebook. Então, eu vou pegar aqueles conteúdos no qual vocês já fizeram algumas atividades e vou fazer algumas explicações para que ele fique bem entendido. Tá? Então, vou começar trabalhando com os verbos modais. Eu gosto muito de trabalhar com os verbos modais. São verbos muito importantes na língua inglesa, os verbos modais. E eu preparei, então, aqui uma apresentação para poder seguir, assim, uma certa ordem daquilo que tem que ser destacado. Bom, primeira coisa que tem que ser destacado para vocês com relação aos verbos modais, pessoal, é o seguinte: os verbos modais, na verdade, eles são verbos auxiliares. Então, eles são utilizados, em sua grande maioria, para complementar uma ideia ou até para modificar o sentido do verbo principal. E é muito comum na língua inglesa o uso de auxiliares para que a gente possa fazer a conjugação dos verbos, tá? Bom, então essa é a primeira questão, que eles são verbos auxiliares, né? É modal verbs, verbos modais ou verbos auxiliares. Bom, quais são os tipos de verbos modais que a gente tem? Então, se vocês lembram daquele material que eu disponibilizei para vocês, lá no início da etapa 3, a gente tem verbos modais que significam poder, e quando a gente faz a versão ou a tradução para o português, pode significar posso, pode, possamos, né? É o poder. E a gente tem alguns verbos modais que significam dever, devo, ou até às vezes a gente pode inverter como precisar, certo? Vamos começar então com os modais que significam poder. Nós temos 4 modais, pessoal, que significam poder, ok? Então, o can e o could, tá? O can significa pode, o could significa poderia, ele é um condicional, ele vai indicar mais uma ideia relacionada ao passado. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui a tela. Às vezes o computador dá uma travadinha, né? E aí nós temos também o may, que também significa pode, e o might. O may é pode e o might é mais um condicional parecido com o could, né? O poderia, ok? Bom, a grande questão é o seguinte: se nós temos 4 verbos modais que significam poder, pode, posso, podes, como é que a gente vai saber quando que a gente usa cada um deles? Então, vamos pegar por partes, né? Por exemplo, os dois primeiros, o can e o could, tá? O can e o could, isso é importante a gente saber. Eles vão indicar 3 situações, pessoal, tá? O can e o could em situações. Quais seriam elas? Eles podem indicar uma permissão. Então, normalmente, quando o can ou o could vão indicar permissão, eu tenho uma pergunta. Eles podem indicar capacidade ou habilidade, e aí até a gente faz a relação assim, o can e o could com be able to, quer dizer, sou capaz de. Aquilo que eu sou capaz de fazer, que eu tenho habilidade para fazer. E o terceiro uso, né, a terceira indicação que a gente pode ter para o can e para o could eles podem indicar uma possibilidade, certo? Então, gravem isso. Can e could tem 3 usos: permissão,
capacidade, habilidade ou possibilidade. Aí que está a diferença básica para o meio might. Por quê? Subindo um pouquinho aqui a tela, né? Para que eu uso o meio might? Eu não uso para 3 situações comunicativas, eu uso apenas para 2. Então, tanto o may quanto o might podem indicar apenas 2 circunstâncias. Eles podem indicar permissão, assim como o can e o could, e aí normalmente eu vou ter uma pergunta, né, uma indagação, ou eles podem indicar possibilidade, tá? A possibilidade de que algo vá ou não acontecer. Então, essa é a diferença básica. Os 4 significam poder, mas o can e o could têm 3 usos, e o might e o may, ou o may e o might, 2 usos apenas, tá? Vamos dar uma olhadinha, então, aqui nos exemplos, quando é que eles indicam possibilidade, como é que eu organizo a minha oração para indicar permissão, possibilidade ou capacidade. Então, eu não vou fazer a leitura de tudo, eu só coloquei aqui como exemplo, depois eu vou disponibilizar esse material no Classroom para vocês, tá? Mas então, o can e o could, quando eu tenho quero dar a ideia de permissão, eu disse para vocês que normalmente eu faço uma pergunta. Então, aquela pergunta clássica para quem já estudou inglês durante a vida acadêmica, né? Can I go to the toilet? Tá? Can I go to the bathroom? Quer dizer, eu posso ir ao banheiro? Então, eu estou pedindo permissão e eu faço esse pedido através de uma pergunta, tá? Bom, indicando capacidade ou habilidade, quer dizer, aquilo que eu sou be able to. Então, aqui tem um exemplo, mas eu poderia usar qualquer outro exemplo, né? He can, ou she can, ou I can, tanto faz, quem vai ser esse sujeito, né? Mas aqui eu tenho um exemplo, he can, ou seja, be able to, speak 3 languages fluently. Eu poderia falar essa frase de outra maneira, né? Eu poderia falar essa frase com a expressão be able to, e eu diria, he is able to speak 3 languages fluently, ok? 3 languages fluently. Ou seja, o can é igual ao be able, aquilo que eu sou capaz de fazer. Tá? Sou capaz de falar 3 línguas fluentemente, sou capaz de nadar durante tantas horas, aí a habilidade é de cada um, mas ela vai ser expressa com o can ou com o could, tá, pessoal? Certo? Possibilidade, algo que pode acontecer, né? Ou que poderia ter acontecido. Tem que fazer essa relação. O can é o que pode acontecer, tá? Então, pode ser presente ou até futuro. E o could é o que poderia, um condicional, mas já remetendo ao tempo passado, né? Então, we can go to the movies, né? Nós podemos ir ao cinema, tá? Eu não estou perguntando, eu estou dizendo que há a possibilidade de que nós possamos ir ao cinema, ok? Então, esses são os usos, aqui eu tenho os exemplos, tá? Lembrando que o can é usado mais para o tempo presente e futuro, e o could seria o condicional passado. Mesma coisa acontece ali com o may e o might, eles são usados apenas para 2 circunstâncias, né? Que é a questão. Aqui está dividido no material pedido e permissão, mas eu colocaria junto, tá? Pedido ou permissão normalmente vai ser uma pergunta e possibilidade. Então, por exemplo, se eu quisesse usar o may ali, ó, indicando pedido ou permissão, né? May I drink some water? Tá? May I drink some water? Quer dizer, eu posso beber água? Tá? Eu tenho permissão para beber água? E indicando possibilidade, né? It may rain tomorrow. Desculpe um pouquinho, eu tô com as vias nasais meio congestionadas em função da minha rinite, né? Mas tá ali, ó, it may, né? Quer dizer, pode, né? Pode rain tomorrow. Pode chover amanhã. Pode chover ou pode não chover. É uma possibilidade, ok? Então,
esses são os verbos modais no campo do poder. Mas nós temos para vocês os modais no campo do dever, né? Ah, outra coisa, o may normalmente eu vou usar para tempo presente ou futuro, e o might vai ter mais ou menos o mesmo sentido que o could. Ou pode ser um condicional, ou pode ser um tempo passado, né? Certo? Bom, os verbos que significam dever, tá, gente? Na verdade, assim, a gente tem 4 verbos que podem significar dever. Should e must, esses dois vão vir sempre juntinho, porque há uma oposição de ideias entre eles. E depois eu tenho o ought to e o shall, que é mais usado no inglês britânico, tá? Vamos focar principalmente no should e no must. Bom, então, should significa dever e must também significa dever. E ought to também significa dever, ok? Então, assim, ó, a grande pergunta que se coloca é a mesma que a gente fez ali para a questão dos 4 poderes, né? O can, o could, o may e o might. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Então, eles têm uso bem específico, tá? Eles têm usos específicos. Então, should, olha aqui o cursor, tá? Pode significar devo, deveria, e ele vai expressar as seguintes circunstâncias. Eu posso usar ele nas seguintes circunstâncias. Se eu quiser dar um conselho para alguém, ou fazer uma recomendação, ou fazer uma sugestão, tá? Então, normalmente eu sintetizo o seguinte: should é para inglês advice. Se a gente quer dar um conselho para alguém, a gente vai usar o should, tá? Diferença entre o should e o must. O must, gente, ele não é usado para conselho. Ele é um verbo bem mais enfático. O must significa dever, deveria, e ele indica obrigação. Se alguém falar you must do something, significa que você tem que fazer, não tem opção. É uma obrigação. Ele pode também ser usado para indicar uma dedução. A gente vai ver depois ali nos exemplos, né? Como é que ele é estruturado para significar dedução, que me permite deduzir algo. E se ele for usado na forma negativa, que a gente vai ver depois como é que se forma a negação com os modais, ele pode significar uma proibição, tá? Então, a gente tem que ter cuidado. Obrigação ou dedução ou proibição, tá? Ok? Então, esses são os usos que a gente tem aqui dos modais. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos? Então, por exemplo, o should como conselho. Olha o exemplo que está colocado aqui para nós, né? You should listen your mother. Quer dizer, você deveria ouvir a sua mãe, tá? É um conselho. Nesse contexto aqui está como conselho, tá? You should listen your mother. You should listen to your mother, ok? Ele pode ser uma sugestão, né? E ele pode ser uma recomendação. He should wear a suit to the conference. He should wear a suit to the conference. Quer dizer, ele deveria wear, vestir, usar a palavra suit, né? Que é terno, vestimenta terno, na conferência. O must, que expressa obrigação ou até proibição, tá? Então, expressando uma ideia de obrigação. You must pay, tá? You must pay your bills. Quer dizer, você precisa não, você deve. Você deve pagar as suas contas.
tá? Não tem opção de não pagar, você deve pagar. Se for uma proibição, eu falei para vocês que daí eu uso na forma negativa, né? Então, you must not tell it to anyone. You must not, quer dizer, você não deve tell it to anyone, contar isso a ninguém. Então, ali eu tenho uma negação, tá? E é uma proibição. Você está proibido de contar isso para alguém. Se eu quiser usar como sendo uma dedução, Laura must be sick, tá? A Laura deve estar doente. Aí vem a dedução. She didn't come to school, né? Quer dizer, por que eu tenho por que eu deduzo que ela deve estar doente? Porque ela não veio para a escola, né? Ela não conseguiu vir para a escola hoje, certo? Então aqui está o uso, né, desse must que é ou obrigação ou dedução ou proibição, certo? Bom, e os outros dois? O ought to, que significa precisa ou deveria, e o shall, que é usado no inglês britânico, tem o mesmo uso, né? Significa deve. Bom, o ought to, gente, ele vai ser usado como sinônimo do should. Por quê? Porque ele expressa um conselho. Então, ou a gente usa o should, ou a gente usa o ought to, certo? Eu até acho mais fácil usar o should para quem está complicando com esse ought to. Eu acho que não precisa, tá? Então, ought to é sinônimo do should. Significa o quê? Significa deve ou precisa e é usado para conselho, tá, gente? É usado para conselho. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Deixa eu só agora ver o que eu queria mostrar. Aqui nós temos os exemplos. Lembrando que esse material ele vai ficar à disposição de vocês, tá, pessoal? Então, assim, ó, se ficar alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, a gente vai resolver essas dúvidas nos, nas próximas nos próximos encontros, ok? Bom, tá no material aqui, eu não vou falar sobre esses dois. No caso, o will e o would, eles estão colocados aqui como modais, e na verdade eles podem funcionar como modais, porque eles são verbos auxiliares do inglês, tá? O will, eu vou trabalhar melhor vocês quando a gente for ver ali a questão do futuro com will e o futuro com going to. E aí já dá para dar uma olhadinha no would, que seria o condicional no inglês, tá? Então depois eu vou deixar aqui a explicação, vocês podem dar uma lida, mas a gente vai ver melhor numa outra videoaula, certo? Bom, aí tem uma pay attention, quer dizer, presta atenção, que é a questão seguinte no uso daqueles modais que significam poder, tá? Além deles terem o mesmo significado, mas usos diferenciados, no caso, o can e o could eu uso para 3 situações, o may e o might eu uso para 2, tem também a questão da formalidade e a questão da informalidade, tá? Então, o can, gente, ele é o mais informal de todos. O que significa ser informal? Significa que é um verbo que eu posso usar numa frase, numa oração, em qualquer situação comunicativa. Se eu estiver falando, por exemplo, assim, ó, com pessoas do meu círculo de amizades, não necessariamente amigos, mas pessoas que tenham mais ou menos a mesma idade que eu, que tenham os mesmos interesses, eu vou usar o can. O may, ele é um verbo mais formal, tá? Então, normalmente eu vou usar o may numa situação comunicativa quando eu estiver interagindo com pessoas que não são do meu círculo de amizade ou que estão numa posição de hierarquia comigo, tá? Por exemplo, o diretor da escola, o prefeito da cidade, o presidente da república, né?
No caso de vocês, como são jovens, né, quando vocês falam com alguém mais velho, ou mesmo no conosco, professores. O could, ele indica uma certa formalidade em relação ao can, mas ele é mais informal que o may, tá? Então, eu posso fazer a mesma pergunta usando esses três. Can I ask a question? May I ask a question? Could I ask a question? Em português, eu posso fazer uma pergunta, eu poderia fazer uma pergunta, eles têm o mesmo significado. Porém, o can eu vou usar numa situação mais informal, o could numa situação mais formal em relação ao may, e o mais formal dos três é o may, certo? O mesmo vai acontecer ali com o ought to e com o should, né? Que são os dois verbos que significam dever e que são usados para conselho. O should é o mais utilizado, eu acho muito mais fácil trabalhar com o should, e ele é muito menos formal. E o ought to é menos utilizado e ele vai ser usado numa situação mais formal, tá, gente? Até aqui tem os dois exemplos, ó. E o should, quer dizer, você deve, né? E o should tell it to your mother. Você deveria contar isso para sua mãe, tá? A sua mãe é alguém com quem você tem uma relação menos formal em comparação com pessoas estranhas, né? Agora, se eu tivesse que falar, por exemplo, com o chefe, com o diretor da escola, sei lá eu, aí eu iria usar you ought to tell it to your boss, to the principal, por exemplo, né, que é o diretor. Então, se é uma relação mais formal, o meu chefe, o diretor da escola, sei lá, alguma autoridade com quem eu vou falar, eu uso o ought to, certo? Bom, vamos dar uma olhadinha, né? Embora algumas pessoas não gostem muito de gramática, mas a gramática é bastante importante, tanto no inglês quanto no português. Então, vamos ver no Grammar View, ok? Algumas questões importantes para a gente pensar os verbos modais. Bom, à exceção do ought to, que ele já vem com to, então aquele to permanece, não é cortado. A maioria dos verbos principais, quando são usados com os modais, eles são usados sem to, tá? Então, se eu quiser falar assim, ó, eu posso nadar, né? Eu tenho a habilidade de nadar, I can swim. Eu não vou falar I can to swim, ok? Se eu fosse falar essa mesma frase usando a expressão be able to, aí ficaria diferente, né? I am able to swim, ok? Então, como os modais, o to do verbo, tá, vai cair fora, certo? O to, ele não vai aparecer, né? Então, eu tenho que tomar cuidado nessa situação aqui, não colocar o to quando eu uso com o modal. A exceção, claro, ó, é com o ought to, porque ele já tem o to na sua formação, tá? Certo? Então, esse cuidado que eu tenho que... O mais importante dessa parte aqui de gramática é isso. Os verbos modais são usados com os verbos principais sem o uso do to. Bom, vamos então para as formações, tá? Eu posso formar sentenças na forma afirmativa, eu posso formar sentenças na forma negativa e eu posso formar sentenças na forma interrogativa. Como já deu para perceber nos exemplos que a gente viu ali, ó, quando eu uso, gente, os modais na forma afirmativa, eu vou ter ali, ó, um sujeito, tá? Olha ali o cursor, ó, que pode ser um pronome, pode ser o she, pode ser o they, pode ser o I, pode ser o nome de alguém, pode ser Joana, pode ser Natalie, pode ser lá John, ok? Vou ter esse sujeito ali. Eu vou ter o verbo modal, de acordo com aquilo que eu quero dizer, podem ser os modais do dever ou podem ser os modais
do poder, tá? Então, pode ser o can, pode ser o could, pode ser o may, pode ser o must. Isso depende do tipo de oração que eu quero formar. Depois desse modal, eu vou ter o verbo principal, que é sem o uso do. Também não tem desinência de pessoas, ó. Ali eu tenho o pronome she, que é ela, e o verbo dance vai ficar dance, não vai ser dances, como no presente simples, né? She can dance, quer dizer, ela pode, ela consegue, ela tem a habilidade de dançar, tá? E depois o complemento, se houver complementos. Bom, essa é a forma afirmativa. Como é que eu faço as formas negativa e interrogativa? Importante aqui, olha o cursor ali, ó. Nas negativas, gente, eu uso a partícula de negação, quer dizer, o não no inglês, que é o not. Lembrando que o not é uma das formas de eu dizer não em inglês, mas não é a única forma, tá? Então, olha ali que eu marquei para vocês, né? Nas negativas, eu vou usar o not sempre depois do verbo modal, ok? E antes do verbo principal. Então, para formar a negação, eu vou colocar o verbo modal, pode ser can, pode ser could, pode ser may, pode ser might, pode ser should, pode ser must, pode ser ought to, tá? Vai o modal, vai o not no meio e depois vai o verbo principal, que é o que vai dar a indicação do que eu quero dizer. Dance, sing, speak, study. Aí o verbo que eu precisar usar, ok? Então, essa é a regra fixa, tá? Grava isso. O not é depois do modal e antes do verbo principal, certo? Então, aqui, ó, tem alguns exemplos. Eu não vou ler todos os exemplos, tá, pessoal? Senão fica muito longo. Depois vocês podem dar uma olhada, né? Vou pegar só os primeiros. Deixa eu pegar os primeiros três aqui, tá? We, lembrando que o we significa nós, né? We could not go to the show. We could not go to the show. Quer dizer, nós não podemos ir ao show, certo? I should not, quer dizer, eu, né? I should not buy the flower for my mom. I should not, tá? You would not eat here, ok? Até eu nem vou, não vou usar esse exemplo, porque eu falei que não ia trabalhar o would agora, né? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Peraí. Ali, tá? Deixa esse exemplo do would para depois, né? You must not eat this meal. Ou seja, you must é uma obrigação, né? Ou é uma dedução. Você não deve comer esta refeição, tá? É uma obrigação, certo? You must, quer dizer, você não deve. É uma proibição, na verdade, né? É uma proibição que está na negação, ok? Bom, vamos adiante, então. Aqui tem alguns exemplos. Em todos os exemplos, o que vocês têm que cuidar é o seguinte, é a forma. O modal, o not e depois o verbo principal, tá? Uma coisa importante também que eu quero chamar a atenção para vocês, é muito comum no inglês, a língua inglesa é uma língua que se caracteriza pelas contrações, por fazer a junção entre o pronome e o verbo, entre o verbo e a partícula not, é muito comum fazer contração no inglês, tá? Então, os modais, eles podem aparecer também nessa forma chamada forma contraída ou forma contrata, tá? Aqui tem, ó, pessoal, uma tabelinha de como que fica as contrações desses modais. Eu só quero chamar a atenção o seguinte, ó. No caso do can e no caso do may. No caso do can, tá? Eu, quando vou fazer a negação, usar a expressão cannot e fica uma palavra só, ok? É o único dos modais que eu não deixo separado, né? Por exemplo, could not. O should not.
O must not. O can é cannot junto. E aí, gente, a contração, que é fazer a redução, né, dessas duas, vai ficar can't, tá? Com o apóstrofo e o Tzinho, todos eles, certo? Então, o cannot vira can't. O could not vira couldn't, tá? Faz a contração. O might not vira mightn't, ok? O may not não vira nada, tá ali, ó. Vocês podem dar uma observada. O may not, tá? Fica separado. Todos ficam separados. Not, should not, would not, may not, might not, must not, shall not, will not, ought not. Tá? O único que fica junto é o can, fica cannot, uma palavra só. E o may, gente, é o único que não tem a forma contrata, é o único que não tem a forma contraída, tá? Então, eu não posso fazer contração aqui. Se eu quiser usar uma frase negativa com may, sempre a forma completa, may not, e não contrata, tá? Então, aqui nós temos a forma contraída de todos eles. Bom, nas frases interrogativas, o que é importante vocês gravarem é o seguinte, ó. Como o verbo modal ele já é o auxiliar, o modal é o auxiliar, então não tem auxiliar para fazer negação. Talvez vocês lembrem lá no presente simples e no passado simples, tirando o verbo to be, né, que é diferente, a gente tinha os auxiliares. No caso, o auxiliar do presente os auxiliares do presente eram o do e o does, e o auxiliar do passado era o did. Quando eu fazia pergunta usando o presente e o passado, eu colocava esse did na frente, ou esse does, ou esse do na frente, certo? Do sujeito, do pronome ou do nome. Como aqui o modal ele já é o auxiliar, então não ele vai vir para frente, tá? Então, importante destacar aqui, ó, nas frases interrogativas, interrogative form, o verbo modal aparece antes do sujeito. Quem é que é o sujeito no inglês? Ou são os pronomes, ou são os substantivos, tá? Certo? O nome de alguém, o nome do animalzinho, o nome de uma pessoa, o nome de uma organização, ou o pronome, eu, ela, ou seja, I, you, she, they, ok? Então, o modal vem antes do sujeito, aí depois vem o sujeito e depois vem o verbo principal, e tem alguns exemplos aqui, eu não vou ler todos, senão fica muito extenso, né? Deixa eu ver qual é que eu vou pegar o mais curtinho ali, ó, tá? Com o may, lembrando que daí provavelmente vai ser uma situação formal. E eu perguntaria, né? May I sit here? May I sit here? Quer dizer, posso sentar aqui? Tenho permissão de sentar aqui? Ok? Outro ali, ó. Can I eat hamburgers? Quer dizer, posso? Tenho a permissão para comer? Olha a forma ali, ó. Can, modal, I, que é o pronome sujeito eu, verbo principal e aí os complementos, tá? Então, essa é a forma da interrogação, certo? O modal aparece antes do sujeito, ok? Aí depois eu vou ter o sujeito, verbo principal e o restante da oração, ok? Certo? Então, aqui tem algumas frases, depois vocês podem dar uma olhadinha ali nos exemplos. Acho que fica bem claro isso, é o que a gente tem que saber. Certo? Vamos adiante aqui. O shall, eu já tinha comentado para vocês, só uma observaçãozinha. Ele é usado mais em frases interrogativas. Ele vai expressar normalmente uma pergunta, né? E ele é usado normalmente, gente, é muito mais comum o uso do shall, que significa deve também, né? Lembrando que ele é lá sinônimo do must, sinônimo do should, sinônimo do ought to. Ele é mais usado com as primeiras pessoas, seja singular ou plural, seja o I e o we, ok?
Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício, então, para ver se a gente conseguiu entender. E aí depois, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou disponibilizar mais uns exercícios com os modais. Vocês me mandem nos comentários as perguntas, as dúvidas, aquilo que vocês não entenderam, eu explico de novo. E a gente, nas próximas semanas, agora eu vou tentar organizar a gente fazer uma aula ao vivo com o Meet, tá? Bom, exercises. Para dar uma olhadinha nesses verbos modais, ok? Bom, vamos pegar esse exercício número 1 aqui, né? Só para exemplificar. Vamos lá, né? In the fragment from the second paragraph, these connections may allow access to the internet, for example, to show computers in a store. Depois eu vou fazer a tradução dessa frase, né? The word in bold indicates, tá? A palavra em negrito indica. Então, a palavra que está em negrito é o may, tá, gente? Lembrando que o may, ele significa dever, ele é formal, mais formal que o can e que o could, e ele é usado para duas situações. Ou para indicar possibilidade, ou para indicar permissão, ok? Então, nessa frase específica, ele indica letter A, need, letter B, advisability, letter C, request, letter D, possibility e letter E, permission. Bom, ele indica duas situações: permissão e possibilidade, tá, gente? Certo? Essa permissão, essa possibilidade pode vir numa request, quer dizer, numa pergunta, né, numa solicitação. Para que ele indique permissão ou request, tem que estar numa pergunta, né? Deu para perceber aqui que essa frase, toda essa oração, todo esse período aqui, né, porque a gente tem mais uma oração, não está na interrogação, é uma afirmação, né? Então, não pode ser nem request e nem permission, tá? Porque normalmente request e permission vão vir em perguntas. Need significa necessidade. Os verbos do poder não indicam necessidade, né? Advisability também não, né? Seria um tipo de advertência, alguma coisa nesse sentido, não. Então, a única opção que sobra é que esse may está indicando possibilidade. Então, letter D, possibility. Ok? Essa 2 eu não vou fazer agora, vamos fazer essa aqui, ó. Tá? Por que eu não vou fazer a 2? Porque é mais a questão de tradução, tá? E aí, acho que não cabe agora. De repente, se der um tempinho, até faço depois. Mas vamos para essa aqui, ó. No trecho do segundo parágrafo, tá? O parágrafo, esse texto aqui, eu não vou ler todo o texto, tá? É a questão número 3. Mas o parágrafo é o parágrafo que está aqui na última linha. A frase está ali naquele parágrafo, na última linha. E ela diz assim, ó, the city has to be for everybody. Tá? Eu tenho a expressão has to. Para quem não lembra, has é a forma na terceira pessoa do have, que é o verbo ter. Has to significa tem de, tá? Tem de, ok? Então, the city has to be for everybody. Quer dizer, a cidade tem de ser para todos, ou para todo mundo. E aí, lá no contexto do texto, ainda diz assim, ó, he says, not just for the very few. Não apenas para alguns, ou para alguns poucos, tá? Então, tem de ser.
ok? A alternativa pergunta assim, ou propõe a seguinte colocação. A expressão em destaque pode ser substituída sem alteração de sentido por... Então, esses modais ou dos verbos que estão colocados aqui, do A até o E, substitui has to sem alterar o sentido. Não pode alterar o sentido, tá? Então, letter I, must, que é devo, dever, obrigação. Letter B, could, que é o poderia, quer dizer, indicando uma possibilidade, uma habilidade. May, que significa pode, indicando possibilidade ou permissão. Esse aqui a gente nem viu ainda, né? O used to, que é o verbo costumava, usado para narrativas, né? E a gente vai ver ainda o going to, que é o futuro com going to, uma ação que vai estar acontecendo no futuro. Bom, must é devo. The city must be for everybody. A cidade deve ser para todos? Could, poderia. The city could be for everybody. A cidade poderia ser para todos? Não, né? Ainda mais porque eu tenho lá no texto que for the very few. Quer dizer, não é que poderia ser para todos, ela tem de ser para todos, não apenas para poucos, né? O may também vai cair fora, porque é o pode. Esse aqui está fora de questão. E esse aqui vai indicar o futuro, não é o que está colocado aqui. Então, a alternativa que não altera o sentido é a alternativa A, must. Has to ou have to é igual a must, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês também, acho que eu acabei passando ali naquela tabelinha, o must é sinônimo do have to. Assim como can é sinônimo do be able to. Can be able to, quer dizer, sou capaz de. Must, sinônimo do have to. Tenho de, quer dizer, obrigação. Tá? Então, a alternativa correta, letra A. Qual a tradução correta da frase abaixo? When I was in hospital, I couldn't get out of bed. When I was in hospital, I couldn't get out of bed. Quando eu estava no hospital, eu não conseguia sair da cama, tá? Couldn't get, né? Eu não conseguia sair da cama. When I was, quando eu estava, tá? Todas as primeiras orações estão corretas. O que vai me mostrar qual é a alternativa correta são as segundas orações. Eu não caí da cama? Não, tá certo. Eu não saí da cama, digo, não. Eu não devia? Não. O could não é dever, tá, gente? O could significa poder, então essa aqui tá fora. Eu não conseguia sair da cama? Ok. Eu não queria? Não. Nem é usado o verbo querer, ele que é want. Eu não gostaria? Não. Nem é usado o verbo like, que é o gostar, tá? O não sair é muito enfático. Nós temos ali o uso do modal para dizer que não conseguia. Ou não conseguia porque não tinha a possibilidade, ou não conseguia, que para mim parece o mais correto, porque não tinha a capacidade. Por quê? Estava adoentado no hospital, então não tinha capacidade de levantar da cama. A alternativa certa, letra C. Ok? Bom, então esses são os verbos modais.
O que é importante de tudo isso que foi falado é saber que nós temos os modais do campo do poder e que nós temos os modais do campo do dever. Nos modais do campo do poder, o can e o could vão indicar possibilidade, capacidade ou habilidade ou permissão, enquanto que o may e o might apenas possibilidade e permissão. Nos verbos do campo do dever, o must é o mais enfático, ele vai indicar obrigação, ou vai indicar proibição, ou se eu tiver uma segunda oração que me permita o sentido de dedução. O ought to e o shall também significam dever, mas eles não são usados no mesmo sentido do must. Eles vão ser usados ou para indicar um conselho ou alguma advertência, algo assim, ó, mais modalizado. O must é enfático, o should, o ought to e o shall é modalizado. O should e o ought to são sinônimos, tá? Eles funcionam como sendo conselho. O should é mais informal, o ought to é mais formal. O shall normalmente é usado para pergunta com o eu e com o nós. E o must é aquele que vai indicar sempre uma obrigação. Tá? Eu acho que esses são os pontos importantes de hoje. Eu posso usar os modais na afirmação, na negação e na interrogação. Na afirmação, o meu formato de frase vai ser sujeito, modal, verbo principal e complemento. Na negação, sujeito, modal, not, verbo principal e complemento. E na interrogação, como o verbo modal é um verbo auxiliar, ele vem para frente do sujeito, então vai ser modal, sujeito, verbo principal e complementos. Tá? Eu acho que por hoje é o suficiente, senão vocês vão cansar demais até de ouvir a minha voz. Eu espero que tenha sido de ajuda. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês. Podem me chamar ou lá nos comentários do Meet ou via e-mail. E nas semanas que virão aí pela frente, a gente vai organizando. Então, eu vou gravar algumas aulas e vamos tentar organizar também uma videoaula onde a gente possa conversar, trocar ideias, solucionar dúvidas. Certo, pessoal? Essa semana eu já vou devolver os trabalhos de quem fez os trabalhos de maneira impressa lá no colégio. Eu acho que eu vou lá, não sei se vou na quarta ou na sexta-feira, tá? Mas eu aviso vocês assim que estiver disponível. Eu também não sei se vocês vão ter acesso a esses trabalhos, porque até onde eu sei parece que tem que ficar arquivado, mas aí vocês conversam lá com o pessoal da direção, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero que tenha sido de ajuda para vocês essa nossa conversa e nos vemos na próxima, então. Certo, pessoal? Obrigada mesmo. Abraços.